vice-presidente, e eu vou, Randolfo, fazer apenas 5 sugestões práticas de encaminhamento. O primeiro, muitos brincaram com essa diferença do Norte e Nordeste, e eu queria acentuar que ela tem um caráter estratégico decisivo para essa eleição. Basta nós lembrarmos que o Maranhão sozinho compensou a diferença do Estado de São Paulo. 1.700.000 votos de frente no Maranhão, perdemos por 1.700.000 votos em São Paulo. Significa dizer que ampliar no Norte e Nordeste é um dos vetores da nossa vitória, mais do que apenas uma aposta entre nós. Por isso, presidente Lula, agenda para o Norte e para o Nordeste. Janja, estamos firmes aí. Segundo lugar, mobilização, minha gente. Eleição se ganha na rua. E militância vai para a rua quando o líder vai para a rua. O meu bronzeamento, Wagner, não é artificial. O meu bronzeamento não é igual aquele lá da Bahia. Meu bronzeamento é sol na rua. Por isso que a gente tive 63%. Apanhei do Lula de novo, que fez 68%. Mas lutei para ganhar dele. O Brandão ganhou no primeiro turno com o Camarão. Então é rua, minha gente. Rua. Isso que a gente sabe fazer. E isso tem um efeito psicológico na nossa militância, que estava emparedada pela violência do fascismo. Quando a gente vai para a rua, a galera assume, bota a toalha na janela, bota a bandeira, tira a bandeira da gaveta. E por isso a gente tem que estar na rua o tempo inteiro com coragem. A terceira sugestão é essa da abstenção do transporte. Isso exige política, exige institucionalidade. É muito importante os companheiros do jurídico da campanha peticionarem no TSE, que o Código Eleitoral trata disso. Transporte de eleitor é um direito do eleitor. Não é transporte, alguns estados fizeram de graça, transporte na zona rural é um direito do eleitor. E quem tem que garantir é a Justiça Eleitoral, junto com os prefeitos, etc. Então é muito importante institucionalizar esse tema político, governadores, prefeitos, sob o comando da Justiça Eleitoral. A quarta e penúltima sugestão é que a eleição é aquilo que o Wagner disse. É emoção, sedução, é magia. O Lula e o Alckmin são mestres nisso. Então, a gente tem que enfatizar ainda mais a emoção, a sedução, como? Disputa de legado é quase tudo. Porque pela primeira vez haverá um debate do Bolsonaro com o nosso campo. Em 2018 não houve. Em 2022 também não, porque ele se escondeu no debate. Ele teve 3 chances de perguntar para o Lula e tremeu. A verdade é que o Bolsonaro morre de medo do Lula. Então, a gente disputar legado é muito importante. Mas a gente precisa colocar um acento especial. Tenho conversado com o nosso companheiro Mercadante em propostas. Porque é democracia, ditadura, democracia, fascismo. Civilização, barbárie. É isso. O plebiscito é esse. Claro. Mas, para além do rótulo, a gente tem que dar conteúdo ao rótulo. A gente tem que tangibilizar o rótulo para o povão, para a classe trabalhadora. O que é a civilização que nós defendemos? Como é que ela funciona? O que é a democracia formal e material que nós representamos? É uma questão de ênfase, me parece. A penúltima sugestão. E a última. Nós temos uma campanha, e sempre foi assim, não é novidade, o fascismo apenas exacerba essa tentativa de esvaziar a política e dominá-la pela suposta moral. E um dos itens da agenda nacional, além da questão religiosa, é a questão das famílias. Dia 12 de outubro é dia das crianças. No Maranhão, o Brandão comandando aqui, nós vamos fazer uma grande mobilização de criança. Botar a criança para defender o Lula. Não é criança esperança, é Lula a esperança das crianças do Brasil. Fazer mobilização, defender as famílias, defender creche, defender escola, defender educação, para mostrar o que é defender família de verdade. As famílias de verdade. De modo que eu acho que a gente imprimindo assim um trilho mobilizador, eu acho que a gente confirma a vitória de hoje. A gente ganhou a eleição hoje. Mas tem um problema. A gente precisa confirmar no dia 30 de outubro. A gente ganhou por quê? Porque a gente ampliou extraordinariamente. Agora, daqui para o dia 30, a gente precisa transformar a ampliação simbólica em voto.
E aí acho que a gente tendo um trilho assim nacional que expresse esse campo político ampliado, a gente vai vencer, vai comemorar e aí começar a grande vitória, a real vitória, que é extirpar o fascismo do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, governador Dino, senador, nosso colega senador Dino. Nós aí temos só duas falas antes de ouvirmos Alckmin, o vice-presidente Alckmin e o presidente Lula. Só lembrando um aspecto que foi destacado aqui pelo governador, senador Flávio Dino, sobre a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, ao final, a partir de petição que foi feita, ao final do primeiro turno das eleições, decidiu o ministro Barroso determinar ao poder público, notadamente a nível municipal, que mantenha o serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros em níveis normais no dia da eleição. Essa recomendação e o cumprimento dessa ação é fundamental em nossos estados para limitarmos a abstenção que beneficiará, né? Randolph, cuidar da zona rural, né? Exatamente. Aí tem que estender isso para as zonas rurais. Isso. Então, estender para as zonas rurais. Porque o segundo aspecto da decisão do ministro Barroso é o seguinte: vedar aos municípios que já ofereciam o serviço de transporte coletivo de passageiros gratuitamente, que não vedar que eles suspendam no dia das eleições. E, por fim, o terceiro aspecto da decisão do ministro Barroso foi recomendar aos municípios, e aí é fundamental o papel dos nossos governos estaduais, que criem todas as condições para o deslocamento dos cidadãos e cidadãs até os locais de votação. Então, só para reiterar os termos aqui destacados pelo senador Flávio Dino, governador senador Flávio Dino, tem inclusive um amparo judicial da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Quai, seu app de vídeos curtos.